Receita abre consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2013 e acidentes na curva da Serrinha vira tema de reunião na Câmara Municipal de Vazante. Até hoje nós registramos 3 acidentes aqui neste ponto, no KM 70 da rodovia. E infelizmente tivemos 4 vítimas fatais aqui neste ponto. Saúde amplia R$230 mil de custeio para o CAPES. Trabalhadores interessados em solicitar o recálculo da correção do FGTS podem procurar o Sindicato dos Metalúrgicos do município. Que o saldo esteja nesse intervalo de 1999 até hoje, tem o direito de reclamar essa recomposição no saldo do Fundo de Garantia. E Vazante apresenta alto índice de desenvolvimento humano e você vai ver ainda detalhes dos requisitos do auxílio acidente. Que tem direito a receber esse tipo de benefício, segurado especial, né, como a gente já vem falando anteriormente, que é o trabalhador rural, que trabalha como meeiro, né? Estas e outras notícias agora no Jornal Noroeste. O terceiro lote do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física do exercício 2013 e ano calendário 2012 já está disponível. Poderão ser consultados também os lotes residuais referentes a 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. No dia 15 de agosto deste ano serão creditadas restituições para 1.139.810 contribuintes, totalizando o valor de R$1.400 bilhões. E na manhã desta quinta-feira, os vereadores de Vazante realizaram uma reunião na Câmara Municipal com a presença do diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Paracatu para discutir o que pode ser feito na curva da Serrinha na tentativa de diminuir os acidentes no local. Depois do elevado número de acidentes na rodovia MGC 354, na curva da Serrinha, os vereadores de Vazante, em reunião realizada na Câmara, decidiram solicitar a presença do diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Paracatu para analisarem medidas de prevenção de acidentes no local. Nessa reunião passada de segunda-feira foi abordado esse tema desse acidente que teve aí recentemente na curva da Serrinha e o pessoal pediu que a gente convocasse o senhor Vivaldo, lá do DR de Paracatu, para que viesse aqui dar uma explicação, até mesmo sugestão para melhoria daquela curva. E realmente tivemos essa reunião aqui hoje, foi proveitosa, o senhor Vivaldo foi muito atencioso. Eu tenho certeza que agora, dentro de 2 a 3 meses, vamos ter uma solução, não que seja 100%, mas que 90% já vai amenizar os acidentes naquela curva. E neste ano, só neste local, uma das principais entradas do município de Vazante, 3 pessoas morreram em acidentes nesta curva. Situação que tem sido motivo de preocupação de grande parte da população e da Polícia Militar Rodoviária de Vazante, que tem fiscalizado e registrado os números dos acidentes. Até hoje nós registramos 3 acidentes aqui neste ponto, no KM 70 da rodovia. E infelizmente tivemos 4 vítimas fatais aqui neste ponto. Com certeza, esse ponto foi debatido hoje, foi exposto pelo Dr. Vivaldo do DR, coordenador do DR da região, né, da Regional de Paracatu. O que foi colocado por parte dele aqui hoje, foi exposto, é de grande valia para nós e com isso poderá vir a minimizar os acidentes aqui. A placa indica que a velocidade da rodovia é de 40 km, mas mesmo assim ela não tem reduzido os acidentes. Durante a reunião, algumas ideias foram abordadas pelos presentes e depois de visitar a curva e com a missão de assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no âmbito do Estado, o diretor do DR, Vivaldo Martins, informou que será enviada uma planilha quantitativa e a grande possibilidade de melhorias na sinalização, visualização e banda rugosa que será aplicada nos 2 lados da pista serem realizadas ainda neste ano. Para o vice-prefeito Giovannini Rabelo, esta iniciativa foi de suma importância para o município de Vazante. É uma preocupação do município, já tomamos pé da situação desde o primeiro dia da nossa gestão e estamos aí cobrando. Já fomos em Paracatu 2 vezes, já fizemos ofício, sim, temos cobrado bastante, mas foi muito feliz aí esta reunião de hoje. Eu acho que aqui na Câmara hoje saiu com plano de ação, com metas definidas e dentro de breve aquelas ações simples que estarão realizando lá, vai resolver, eu acho que
Se não resolver 100%, vai chegar próximo disso aí. O Ministério da Saúde ampliou o valor de custeio dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que atendem dependentes químicos e pacientes com transtornos mentais 24 horas ao dia. O novo aporte financeiro de R$ 230 milhões representa 33% do valor que é pago atualmente para 112 unidades. Até o final do próximo ano, a meta é chegar a um total de 275 centros deste tipo. A medida foi anunciada nesta última terça-feira em solenidade de balanço do programa CRAC É Possível Vencer no Ministério da Justiça. O governo federal lançará o leilão de contratos de opção de vendas de café já neste mês de agosto, com exercício de opção para março de 2014, com aporte de recursos acima de R$ 1 bilhão. A decisão executada pela Companhia Nacional de Abastecimento atende a 3 milhões de sacas de 60 quilos de café. O preço para contratos do leilão é de R$ 343, conforme edital que será publicado oportunamente pela Conab. Essa medida foi acordada entre o governo, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária e o Conselho Nacional do Café. O anúncio foi feito pela presidente Dilma nesta última quarta-feira em Varginha. E os trabalhadores interessados em solicitar o recálculo da correção financeira aplicada em suas contas do FGTS podem procurar o Sindicato dos Metalúrgicos de Vazante para apresentar a documentação necessária. Eu conversei com o presidente do sindicato, que esclareceu o procedimento. E todo brasileiro que tem ou teve algum saldo em seu FGTS, esteja ele aposentado ou não, de 1999 até agora tem direito a uma revisão, uma correção de cálculo neste saldo. Mas para isso, Edgar, é necessário que este trabalhador procure o sindicato que tenha feito a adesão, não é isso? Sim, é verdade. O saldo do FGTS ele foi sofrendo uma defasagem na sua correção de 1999 para cá. Por isso, as centrais sindicais elas entraram com uma ação na Justiça após um estudo minucioso, porque começaram a perceber que o valor do saldo do Fundo de Garantia ele não crescia. Então, começando a perceber que havia essa defasagem, foi feito um estudo minucioso, chegou-se à conclusão que, de fato, o trabalhador brasileiro está sendo prejudicado, no seu saldo do Fundo de Garantia e já ingressou-se com uma ação, central sindical, força sindical, a qual o Sindicato dos Metalúrgicos de Vazante é filiado, ingressou com essa ação, o Sindicato de Vazante fez a adesão à ação e agora nós estamos conclamando os trabalhadores, como você já disse, aqueles que já tiveram ou têm conta no Fundo de Garantia, seja aposentado ou não, e que o saldo esteja nesse intervalo de 1999 até hoje, tem o direito de reclamar essa recomposição no saldo do Fundo de Garantia. Certo. E quais foram os motivos dessa ação, Edgar? É porque o saldo do Fundo de Garantia, quando ele foi criado, e agora mais recentemente no ano de 1990, através da Lei 8.036, estipula que o Fundo de Garantia do trabalhador ele tem que ser corrigido mensalmente por uma taxa, que é a taxa referencial, a TR, que recompõe o poder de compra do saldo do Fundo de Garantia naquele mês. Além desse saldo, dessa recomposição mensal, o Fundo de Garantia ainda recebe os juros anuais de 3%. O que aconteceu foi que de 1999 para cá, a Caixa Econômica, que é o órgão gestor do Fundo de Garantia, foi fazendo um deflator nessa TR e até que em setembro de 2012 essa TR ela chegou a zero. Ou seja, nós estamos tendo todo mês uma inflação, mas o saldo do Fundo de Garantia não está sendo corrigido por essa inflação. E isso, de 99 para cá, com essa desaceleração da TR, gera um prejuízo de 88,3% no saldo do Fundo de Garantia do trabalhador. Então, foi isso que motivou a central sindical a ingressar com a ação. Certo. E quais são os documentos que esses trabalhadores devem apresentar para entrar com essa correção do FGTS? Isso é muito importante a gente salientar, porque aquele trabalhador que se interessar em entrar com a ação, que fique bem claro que só terá a correção no Fundo de Garantia caso a ação seja julgada procedente, aquele trabalhador que reclamar. Ou seja, aquele que reclamar, a ação foi procedente, ele terá o direito. O que não reclamar, não terá direito. Para isso, o trabalhador que tiver interesse em entrar com a ação deve procurar o sindicato, trazendo a sua carteira de trabalho, o cartão do PIS,
a cédula de identidade. Agora, aquele que for habilitado, nós preferimos a habilitação porque ela já tem o número da identidade, o número do CPF, é uma cópia só que nós temos que fazer. E um comprovante de residência. Importante que as pessoas tragam os documentos. Não tire cópia e traga a cópia para nós. Porque a maioria das pessoas tem o costume de tirar a cópia lá em outro local, dobra, né, o papel, o enrola, sei que ele chega aqui todo amassado. E esse papel ele vai fazer parte de um processo. Então, aqui nós tiramos, sem dobrar, e nós verificamos toda a documentação para tirar a cópia. Então, o importante é que traga esses documentos originais. Certo. Existe algum tempo determinado para que esses trabalhadores possam entregar essa documentação? Como que vocês aqui do sindicato estão se organizando nessa situação? Bom, nós estamos pretendendo enviar essa documentação para os advogados. O escritório fica em Brasília, né? Nós estamos pretendendo enviar essa documentação para os advogados em pequenos lotes. Para isso, a primeira data que nós estipulamos o envio será dia 20 de agosto. Então, aquela pessoa que tiver o interesse de reclamar e quiser que a sua documentação siga no primeiro lote, ela tem que trazer aqui no sindicato até o dia 19, porque dia 20 já vai estar sendo postado no correio para ser enviado. Após o dia 20, nós vamos continuar recebendo a documentação daquelas pessoas que se interessarem, porém, essa documentação seguirá num outro lote. Edgar, muito obrigada pelas suas informações e mais informações aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, que fica na Avenida Odilon Luiz, no bairro Cidade Nova 1. A presidente Dilma e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, inauguraram nesta última quarta-feira as novas instalações do campus de Varginha da Universidade Federal de Alfenas. São 4 prédios com salas de aula, laboratórios, biblioteca e auditório, numa área total de 8.078 metros quadrados. A presidente Dilma também reforçou a necessidade da destinação dos recursos do petróleo para a educação. E agora é hora de falar de previsão do tempo para esta sexta-feira. O ar seco predomina no sudeste. A maior parte da região tem um dia de sol e calor. Muitas nuvens apenas no norte do Espírito Santo, mas não chove. Pode ventar forte no estado de São Paulo devido à aproximação de uma frente fria. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Patos de Minas, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Coromandel, mínima de 16 e máxima de 28. E em Vazante, a máxima deve atingir os 30 graus. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil cresceu mais de 47% entre 1991 e 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Os dados foram divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um índice composto por 3 indicadores de desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Vazante é de 0,742 em 2010. O município está situado na faixa de desenvolvimento humano alto, ou seja, entre 0,700 e 0,799. E o auxílio acidente é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Na manhã desta quinta-feira, eu conversei com a advogada Graciela Maia, especialista em direito previdenciário, que esclareceu detalhes. E Graciela, neste mês, você tem esclarecido os requisitos dos auxílios da Previdência Social. Nas últimas semanas nós comentamos, foi abordado sobre o auxílio doença e o auxílio reclusão. E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de auxílio, que é o auxílio acidente. No que consiste? O auxílio acidente, ele também é um benefício da Previdência Social, que ele é pago como uma forma de indenização quando o segurado da Previdência Social ele tenha sofrido um acidente de qualquer natureza que vá limitar as suas atividades laborais. Ou seja, ele vai ter uma incapacidade parcial para o trabalho que ele realizava. Então, dessa forma, ele vai receber uma indenização para que ele possa voltar ao mercado de trabalho. Então, ele pode continuar trabalhando e receber o auxílio acidente também. Por tempo indeterminado? Sim, como a incapacidade, apesar de ser parcial, ela vai ser permanente, então, nesse caso, ele vai receber esse benefício por prazo indeterminado até o seu óbito ou, conforme a situação, até a aposentadoria. E quem tem direito?
A legislação previdenciária, ela garante que tenha direito a receber esse tipo de benefício, o segurado especial, né, como a gente já vem falando anteriormente, que é o trabalhador rural, que trabalha como meeiro, né, o proprietário de até 4 módulos fiscais, sem empregados, ou trabalha de arrendatário em terras de terceiros ou em terras próprias, e também, né, o empregado, o segurado especial e o trabalhador avulso, que presta serviço, né, não eventual a uma ou mais empresas. Certo. E como que é feito o pagamento, Graciela, deste auxílio acidente? Então, diferente dos outros benefícios da Previdência Social, que é feito um cálculo e ali se chega a um valor que a pessoa vai receber, o auxílio acidente tem esse cálculo também, só que ele é pago 50%, né, do que a pessoa, por exemplo, se ela fosse se aposentar por invalidez recebendo salário mínimo, o auxílio acidente ele é 50%, então, do que ela receberia. Então, seria 50% do salário mínimo. Se o cálculo entendesse que ela teria direito, por exemplo, num auxílio-doença, né, na concessão de um benefício aí por incapacidade de R$1.000, o auxílio acidente vai ser 50% desse salário de benefício que ela teria. Então, vai ser a metade do que ela receberia se ela estivesse em gozo de auxílio-doença. Certo. E ele pode acumular com outros benefícios, como o seguro-desemprego ou até mesmo o auxílio-doença, Graciela? Sim. Como ele é uma indenização, né, ele tem caráter indenizatório, então, nesse caso, ele pode ser cumulado, né, desde que não seja proveniente da mesma doença. Como, por exemplo, se ele sofreu um acidente de qualquer natureza, né, as pessoas pensam que o auxílio-acidente é só em caso de acidente de trabalho. E não é. Qualquer acidente, pode ser qualquer natureza. Se você estiver andando na rua e for atropelado por um veículo e daí tiver uma incapacidade permanente, né, embora parcial, ou seja, você pode voltar a trabalhar, mas não com aquele mesmo vigor, aquela mesma efetividade que você trabalhava antes, ou talvez não na mesma função. Então, você vai ter essa indenização. E como ele é nesse caráter indenizatório, então se depois, posteriormente, você havia até alguma doença, né, que te incapacite temporariamente para o trabalho, então você pode estar acumulando os dois, tanto o auxílio-acidente quanto o auxílio-doença. E pode acumular também com outros benefícios, né, como, por exemplo, pensão por morte, né, se você estiver recebendo, né, se tiver seguro-desemprego, também não há nenhuma vedação. Pode acumular. O que não pode acumular é somente mesmo com a aposentadoria, que no momento que aposentou, cessa o benefício. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite.